Você já deve ter visto as cenas de fervor religioso que ocorrem em igrejas católicas e templos evangélicos. Mas estas cenas que você vai ver agora são raras. Evangélicos e católicos rezam em línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas? Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Pergunta feita aos que falam línguas estranhas. Essas línguas estranhas têm tradução ou interpretação? É uma linguagem que não tem tradução. Ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula. Não se trata de uma linguagem identificável. Não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando com Deus numa língua que para ele é mistério. Ela é um fenômeno de transbordamento, que nós dizemos que é ultrapassar a barreira da linguagem. Embora muitas vezes eles se contradigam, afirmam que Deus dá o dom da interpretação. Eles afirmam não se tratar de um idioma. São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Bethesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica, mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Eu sinto que é a manifestação do poder de Deus. Qual foi o tipo de línguas que os discípulos de Jesus falaram? Conta a Bíblia que antes de subir ao céu, Jesus Cristo prometeu enviar a seus apóstolos o Espírito Santo. Na celebração de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, inclusive a Virgem Maria, na forma de línguas de fogo. Então ocorreu o fenômeno das línguas. Os apóstolos falavam em sua própria língua, provavelmente o aramaico, e ainda assim, muitas testemunhas que não conheciam o aramaico, porque eram de outras regiões, entendiam o que os apóstolos diziam. Veja que os discípulos falavam na sua própria língua, e o povo entendia. Veja o replay. Os apóstolos falavam em sua própria língua, provavelmente o aramaico, e ainda assim, muitas testemunhas que não conheciam o aramaico, porque eram de outras regiões, entendiam o que os apóstolos diziam. Observe que o apresentador, ao apresentar o histórico bíblico, encontramos os discípulos falando sua própria língua e todos admirados porque entendiam. Atos capítulo 2, versículo de 6 a 11. Veja a confirmação deste bispo. No Pentecostes houve aquela efusão grande do Espírito Santo, então é interessante que o primeiro fenômeno é que os apóstolos falavam e todos entendiam. Depois houve muitas vezes esse fenômeno de glossolalia, de falar em línguas diferentes. Hoje nas igrejas modernas acontece o oposto. Quem fala, não fala no próprio idioma, e quem escuta não entende nada. Mas, se estas línguas estão de contrário com a Bíblia, quando surgiu esse falso falar em línguas? Um pastor evangélico americano, negro, quase cego, inaugurou a era moderna do movimento pentecostal.
Seu nome, William Seymour. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos, com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas. Êxtase espiritual dentro de um templo numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas. Mais recentemente, nos anos 60, também na Igreja Católica. Vejamos que o dom de línguas bíblico, para pregar o Evangelho a outros povos, começou pouco tempo depois da subida de Jesus ao céu. E as línguas estranhas, começou mais ou menos em 1900, com um pastor quase cego. E hoje muitos estão cegos como esse pastor, e estão blasfemando contra o Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31. Veja de que o jornal da época de 1906 chamou esse grupo que falava línguas estranhas. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa.